Jesus convidar você a tomar a sua Bíblia e abri-la em São Mateus capítulo 24. São Mateus capítulo 24. São Mateus capítulo 24. Com a palavra de Deus aberta, eu peço a você que com reverência, com silêncio, nós vamos agora curvar a fronte para orarmos ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós já cantamos, oramos, já louvamos o Teu santo nome, já devolvemos nossos dízimos e ofertas, e agora, ó Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, e vamos, nesse momento, estudá-la. Nesse instante, ó Deus, nós queremos suplicar, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra não se perca dentro do nosso coração, mas que ela exerça os propósitos necessários para transformar a nossa vida à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, pois é em nome dEle que nós oramos, agradecidos por Jesus. Amém. Mateus 24. Versículo 3. Todos abriram a palavra? A palavra nos diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora olha o verso 13. Aquele, porém, que perseverar, até quanto? Até o fim, esse será salvo. Pastor Stêncil, eu já estou na igreja há 10 anos. Pastor Stêncil, eu estou na igreja há 30 anos.
Estou na igreja há 50 anos, pastor. Eu venho à igreja todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado. Eu ajudo, eu participo dos vários ministérios da igreja. Eu me envolvo com vários departamentos. Eu participo no ministério de louvor. Eu sou uma pessoa ativa. Eu estou caminhando com a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus a você nessa manhã, meu querido irmão, que me escuta de forma clara. Você pode estar há 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas a palavra de Deus tem uma mensagem para você nesse dia. Ela está dizendo: aquele, pois, que perseverar até o fim. Você pode estar caminhando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas se você não chegar à linha final, você não vai concluir a tua jornada. A palavra de Deus diz que o prêmio final será dado por Deus àqueles que completarem toda a carreira, que forem até o final da sua jornada. E às vezes, é comum nós vermos pessoas desanimando, abandonando o caminho, ficando para trás. A palavra de Deus diz claramente: aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Era um dia comum, era um dia diferente. Era o dia 1º de novembro de 1755. Milhares e milhares de pessoas estavam preparando-se para poder entrarem nas igrejas. Era o dia de finados. Esses homens e mulheres estavam todos indo em direção às igrejas, às paróquias, para relembrar o dia de finados. Local? Lisboa, uma das capitais mais importantes daquela época na Europa. E eles então, quando passou o horário do almoço, se dirigiram à igreja. Amanhã correu tudo certo, tudo bem, mas quando eles chegaram à igreja, eles perceberam que alguma coisa no ar estava diferente na capital. O ar estava pesado. Os pássaros voavam de uma forma estranha, de um lado para o outro. E eis que por um momento, houve um imenso terremoto de magnitude de mais de 9 graus da escala Richter. Esse terremoto ocorreu no centro do Oceano Pacífico, em uma região a 300 quilômetros da cidade. E quando esse terremoto aconteceu, ele gerou sismos, tremores, que vieram por baixo da terra e atingiram de cheio a cidade de Lisboa. Milhares de pessoas já estavam dentro das igrejas. Em uma questão de 20 segundos, foram ceifadas mais de 40 mil vidas que foram soterradas pelas paredes das igrejas. Mas a história não para por aí. Porque algum tempo depois, grandes tsunamis vieram em direção à capital e varreram todos os escombros daquilo que o terremoto havia destruído, varrendo milhares e milhares de vidas. Em questão de segundo, mais de 60 mil pessoas foram dizimadas. Mas não para por aí. Porque esse terremoto, ele foi sentido em todo o território da Europa. Esse terremoto foi sentido em várias partes do território da Ásia. Foi sentido na África, foi sentido na Oceania e foi sentido no Rio de Janeiro. Porque vários cientistas que estavam acompanhando os sismas deram registros de que os tremores também abalaram a cidade do Rio de Janeiro.
Em questão de 10 horas, as tsunamis formadas foram em direção à América Central e varreram toda a América Central, destruindo muitas e muitas cidades. Esse primeiro evento começou a chamar a atenção do povo naquela época. Mas esse não foi o primeiro evento, porque alguns anos depois, em 1776, no dia 4 de julho, os Estados Unidos da América proclamaram a sua independência. Mas quando nós olhamos para a história da independência americana, nós vemos apenas o glamour da conquista dos exércitos americanos em relação aos exércitos ingleses. Mas, amigos, aquela guerra durou vários anos, e milhares de pessoas foram dizimadas, foram mortas, foram decapitadas, foram atingidas por projéteis de balas. Aquilo foi o segundo sinal. Mas houve um terceiro sinal. 4 anos depois, em 1780, no dia 19 de maio, quando todo mundo estava acordando para iniciar um novo dia, os pássaros estavam começando a trinar, a produzir sons, os animais saindo para os seus destinos, eis que no céu aparece uma tremenda escuridão. O céu se torna negro como a meia-noite. Isso às 6, 7 horas da manhã. Muitos pensaram, mas isso pode ser um eclipse. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês: quanto tempo leva o eclipse? O eclipse leva de 15 minutos até meia hora. Naquele dia, o dia inteiro ficou negro. O dia inteiro. Os animais que haviam saído para voar voltaram para os seus ninhos. Os outros animais mamíferos que saíram voltaram para os seus estábulos e ali ficaram. O dia escuro. Mas teve um outro detalhe: nesse mesmo dia de 1780, o sol ficou escuro, e à noite, quando eles esperavam o aparecimento da lua, a lua não apareceu, a lua ficou em sangue. Terceiro grande sinal. Mas não parou por aí, porque alguns anos depois, em 1789, em fevereiro, eis que houve uma extrema revolução na França. Ficou conhecida como a queda da Bastilha, ou a Revolução Francesa, que foi dominada pelo pensamento racionalista. E nesta revolução, amigos, centenas e milhares de pessoas foram mortas, decapitadas. Isso aconteceu em 1789. Mas um dos eventos sociais que mais marcaram esse período foi em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso lá no Vaticano por um general das forças do exército de Napoleão Bonaparte. Como era o nome desse general? General Berthier, lembra? Prendeu o Papa, destituiu o poder dele e o aprisionou. E o que aconteceu, pastor? Todo mundo daquela época disse: espere um minutinho, porque Deus está preparado, Deus está pronto para colocar o seu dedo na história da terra. Os sinais, as evidências estavam comprovando de forma clara o que Deus havia dito por meio do seu Filho Jesus Cristo em Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, terremotos, o sol se escureceria, a lua não daria mais brilho. Mas chegou o próximo evento. Abra sua Bíblia de novo comigo e vire a página, vá até o capítulo 24 e o versículo que está aqui, no versículo de número 29 e o 30. E olha o que diz a palavra. Logo em seguida, capítulo 24, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará brilho,
a sua claridade. E o que vai acontecer depois? As estrelas o quê? Cairão. Que ano que as estrelas caíram? Entre os dias 12 e 13 de novembro de 1833, houve a maior manifestação de queda de estrelas da história da humanidade. Era como se todo o firmamento de estrelas do céu estivessem caindo sobre a terra, formando um espetáculo assustador. Assustador. Pessoas que viam aquilo diziam: escutem, isso é o cumprimento da profecia dada por Jesus em Mateus 24. Nós estamos vivendo no limiar da eternidade, porque Deus disse que quando essas coisas acontecessem, o Filho do Homem estaria às portas. Mas queridos, esses sinais não foram os únicos sinais que aconteceram. Por quê, pastor Estêncio? Olha que coisa importante. Quando Deus permite que esses sinais ocorram, Deus começa a trabalhar em um outro segmento. Por quê? Porque à medida que esses sinais vão se cumprindo, Deus também quer avisar o mundo de que há um Deus Criador, um Deus Salvador, que ama a todos e quer salvar a todos. O que aconteceu? Surgiram as grandes sociedades de jovens missionários. Estou vendo aqui jovens. Eu me sinto muito engrandecido quando eu vou a uma igreja e vejo jovens sentados na primeira fileira. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ter uma mensagem de Deus para vocês. Vocês vão me escutar. Quantos aqui são jovens? Até os 20 anos. Deixa eu ver. Até os 20. Levante bem alto sua mão. Levanta aí. Os 21. Até os 25. Até os 25. Olha aí, ó. Muito bem. Lá atrás, na galeria, tem jovens até os 25. Olha, me escutem aqui. Deus tem uma tarefa, uma missão para vocês cumprirem. Olha para mim. Na palavra de Deus, a Bíblia, Deus sempre usou jovens para a realização da sua obra. Querem ver uma coisa? Pergunto, quantos anos tinha José quando ele foi vendido para o Egito? 17 anos. Quantos anos tinha Daniel quando ele foi para as cortes de Babilônia? 17 para 18 anos. Quantos anos tinha João Batista quando ele foi chamado para anunciar a vinda de Cristo? Quantos anos ele tinha? De acordo com cronologistas, ele tinha de 17 para 18 anos. Quantos anos tinha Maria quando gerou Jesus? Por volta de 17, 18 anos. Pastor Estêncio, mas espera um minutinho. E quantos anos tinha Ellen White quando recebeu o dom para ser uma profetisa? 17 anos. Olha aqui, jovens, olha para mim. Quando Deus quer realizar uma obra grandiosa, sabe quem Ele chama? Jovens. Você olha, por exemplo, para algumas fotos de pioneiros e você vê-los todos com barba branca, com cabelo comprido, não é? E você fala, esses aí são os nossos pioneiros, né? Mas sabe quando que é? Você pega todos os pioneiros da igreja adventista e você soma a idade deles e divide por 12, você vai chegar a uma média de 23 anos de idade, quando a igreja começou. 23 anos de idade. Tiago White, Ellen White, John Andrews, Uriah Smith, Hiram Edson, Raquel Oakes, Goodlue Harper Bell, John Norton Loughbottle, Stephen Haskell, todos eram jovens quando começou a igreja em 1844. A gente fica pensando que hoje o trabalho tem que ser dado só aos adultos, só às pessoas mais experientes. Não! Deus conta com jovens, e é interessante observar, e agora eu vou falar ao coração de vocês, meus queridos. Quero falar ao coração de vocês, escutem com carinho isso que eu vou falar.
Quando você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Que curso eu vou cursar? Que escola eu vou estudar? O que eu vou ser? Com quem eu vou me casar? E quando você está vivendo esse momento de dúvidas e incertezas, Deus fala para você, escuta, você está com dúvidas? Então vem cá, eu vou propor um desafio para você. Vem aqui que você vai ser o meu representante aqui na terra, eu vou desafiar você a ser um grande missionário, um grande professor, um grande pastor, uma grande enfermeira, uma grande professora, com grande poder. E sabe o que Deus faz? Deus chama, Deus concede poder, capacitação, Deus concede recursos e você se realiza. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já estou cruzando o cabo da Boa Esperança. Já estou passando do limiar, estou com 32 anos de ministério. E eu vou falar uma coisa com carinho para vocês. Se há algo que você pode fazer nos dias da tua mocidade, é você dedicar a sua vida a Deus. É a coisa mais bonita, mais importante que você pode fazer na sua mocidade. E aqui eu não estou falando só para jovens também nesse aspecto, para todos. Quando Salomão diz lá assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Se você puder aplicar esse conceito na sua vida, você vai ser o jovem mais feliz desse mundo. O jovem mais alegre, mais dinâmico, mais útil, mais poderoso naquilo que você for fazer. E Deus vai estar com você. Deus estava preparando um grupo de missionários, surgiram as sociedades missionárias na Europa. Na década de 1790 começaram a surgir as primeiras sociedades. O primeiro missionário, William Carey, é enviado às missões estrangeiras transculturais. Ele vai para a Índia pregar o evangelho. Mas aí há um problema, pastor. Qual é o problema? Não havia Bíblias para pregar o evangelho. Porque a Bíblia só estava traduzida em poucas línguas. Por exemplo, o hebraico, o grego, o latim, o alemão, o português, o inglês. Havia lá umas 8, 9 línguas. Mas eles agora tinham que levar as Bíblias, o conhecimento da palavra para todo mundo. Mas não tinha Bíblias. O que Deus fez? Deus fundou as sociedades bíblicas nessa época. E as sociedades bíblicas começam a produzir Bíblias em várias línguas e dialetos. Eu participei de uma comissão, um fórum bíblico há pouco tempo, na Sociedade Bíblica em São Paulo, Sociedade Bíblica Brasileira. Sabe quantas línguas existem hoje, queridos, no mundo? De acordo com eles, 7.140 línguas e dialetos. Quantas Bíblias nós temos impresso, pastor, hoje? 4.100 Bíblias em línguas e dialetos. Faltam quantas línguas? 3.000. O projeto é que até o ano de 2033, nós teremos a cobertura de todas as línguas da terra publicadas da palavra de Deus. Assim, queridos, foram fundadas as sociedades bíblicas para poder levar a palavra de Deus para a Índia, para a China, para a Austrália, para todos os cantos da terra. E nesse contexto, queridos, surgem os pregadores da palavra de Deus, que se levantam. E agora eu quero destacar alguns deles. Nessa época, quando todos os estudiosos estavam olhando para o cumprimento das profecias bíblicas, eles então disseram: nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade, porque as profecias de Daniel e Apocalipse estão se cumprindo conforme Jesus Cristo disse no sermão profético em Mateus 24. E eles começaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Vários personagens. Dentre eles se destaca esse personagem que está na tela. Como era o seu nome? Como era o seu nome? Quem é esse personagem? Guilherme Miller. Esse personagem, amigos, ele não era tão jovem, mas ele era muito estudioso.
Ele começou a estudar a Bíblia, e ele foi de verso em verso, do Gênesis ao Apocalipse, tentando harmonizar cada texto da palavra de Deus, sem perder um ponto. Ele estudou ponto a ponto. Mas notem, ele não era o único pregador da palavra. Além dele, tinham 75 outros pregadores que estavam pregando a mesma mensagem ao redor do mundo. E queridos, qual era a mensagem que eles estavam pregando? Olha aqui, a mensagem deles era uma só: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jovens saíam pregando, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, preparem-se, porque Jesus está voltando, e Ele virá e não tardará, arrependei-vos, arrependei-vos. Jovens, pessoas de meia idade, e eu quero falar agora uma outra classe de pessoas que trabalhou pregando, sabe quem eram? Crianças. Crianças de 7, 8, 9 anos subiam sobre as mesas para poder pregar a plenos pulmões a mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, preparem-se. E esse homem começou a pregar em 1831. Pastor Estêncio, quantos anos ele tinha quando começou o seu ministério? Essa é a pergunta. 49. Você poderia dizer como que uma pessoa de 49 anos pode começar a pregar o evangelho? Alguns diriam: isso não é para mim, pastor, isso não é para mim, isso é para os outros, isso é para o pessoal mais jovem. Não, ele disse: eu vou pregar. E sabe o que acontece quando ele tomou a decisão de pregar? Deus concedeu a ele força, energia, compreensão. Deus concedeu a ele sabedoria para pregar e falar cada palavra que ele falava. Ele pregava em média, queridos, 3 vezes por dia. Ele pregou mais de 4.000 sermões ao longo de 14 anos. 4.000 sermões ele pregou. Você pode imaginar isso? E pastor Estêncio, qual era o tema principal dos seus sermões? Me diga. Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia. Daniel, vamos ao livro de Daniel. Daniel capítulo 8. Esse texto é conhecido e é decorado por todos nós. Daniel capítulo 8 e o versículo 14, o que diz o texto? Daniel 8,14, o que diz? Vamos falar todos juntos? Vamos lá, Daniel 8,14, a palavra de Deus diz assim: até, e o santuário, ok, o ensaio foi bom, vamos agora falar todos juntos, uníssonos, vamos lá, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário purificado. Miller se debruçou sobre esse texto, e eu quero introduzir uma coisa para vocês aqui, queridos, presta atenção nisso. Daniel 8,14, sabe o que é? É a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Quando você fala assim: pastor, esse movimento é um movimento profético, por que você usa essa expressão? Esse movimento é um movimento profético, porque esse movimento nasceu a partir do cumprimento de uma profecia bíblica. Uma profecia bíblica. Daniel 8, Apocalipse 10, Apocalipse 12, Apocalipse 14, são textos que comprovam o surgimento de um movimento profético. E assim Deus trabalhou, queridos, desta maneira. Esse homem dedicou a sua vida. Ele morreu com 69 anos. Mas a história, queridos, conta uma coisa. Todos os pregadores que estavam pregando esta mensagem, pregaram-na até uma semana antes de 22 de outubro de 1844, data em que se cumpriria a profecia.
E olha o que aconteceu, quando se cumpriu uma semana antes de 22 de outubro, todos os pregadores voltaram para suas casas. Por quê? Porque eles queriam aguardar a volta de Jesus com os seus entes queridos, a sua família. E o que eles fizeram? Chegaram em casa, e eles se abraçavam, oravam, jejuavam. E chegou o dia 20 de outubro de 1844, chegou o dia 21 de outubro de 1844, e um virava para o outro e dizia assim: hoje é o nosso último dia aqui nesta terra, porque amanhã o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E amanheceu o dia 22 de outubro. Eu queria fazer uma pergunta valendo 50 pontos na média. Que dia da semana foi o dia 22 de outubro? Alguém sabe? Um grupo de visitantes dessa igreja esteve no Centro White há poucas semanas. E eu fiz uma explicação para eles lá. Que dia da semana era o 22 de outubro? Uma terça-feira. Segunda-feira, o último dia na terra. Terça-feira amanhece. Quando amanhece a terça-feira, um abraça o outro, um beija o outro e um diz para o outro: hoje é o nosso último dia na terra. Vamos aguardar o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, a tão bem-aventurada esperança. E eles saíram, alguns foram para os bosques, outros subiram as montanhas, outros foram para os lagos, as campinas, outros ficaram dentro de casa. E eles olhavam o seu relógio. 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. Nada. Não havia nenhum sinal no céu, nenhuma nuvem, absolutamente nada. E eles disseram para uns aos outros: Jesus não veio, Jesus nos abandonou. E aí uma pessoa disse: espera, não está escrito na Bíblia que ele poderá voltar à meia-noite? Então vamos aguardar até a meia-noite. E eles ficaram até a meia-noite, com grande expectativa. Quando o relógio tocou meia-noite, eles saíram para fora, para ver algum sinal no céu, e não havia nada. Todo o zelo, todo o esforço e empenho que eles dedicaram para pregar esta mensagem, se tornou em um grande desapontamento. Porque a expectativa da volta de Jesus não se cumpriu na vida deles. E naquela noite, eles passaram a noite inteira chorando, em prantos, em dores e lamentos. Porém, eu quero destacar aqui o grande porém da coisa. No dia 22, houve um grande desapontamento. Mas no dia 23, que era uma quarta-feira, um dos seguidores de Miller, chamado Hiram Edson, estava no celeiro da fazenda de seu pai, lá em Nova York, num estado, lá na parte do norte de Nova York. Ele estava orando com seus amigos para aguardar a volta de Jesus. E esse homem com mais de 30 anos, ele, após oração, na manhãzinha do dia seguinte, ele diz para os seus colegas: escuta, vamos avançar para ir para outra cidade. E eles então atravessam um milharal. E quando Hiram Edson está andando com companhia de outros colegas, ele olha então para o céu, ele vê uma cena. E nesta cena que ele vê Jesus Cristo se levantando do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo. Esta cena trouxe para ele a compreensão do que havia acontecido no dia 22. Você vê como que Deus cuida da sua igreja, do seu povo? Você vê como Deus estabelece padrões e parâmetros para cuidar daqueles que o temem, que o buscam de todo o coração?
Quando Jesus sai da sepultura e ele vê 2 discípulos andando a caminho de Emaús, estão cabisbaixos, chorando a separação do mestre, Jesus aparece àqueles 2 discípulos que estavam desanimados e faz o que com eles? Começa a estudar a Bíblia com eles. Olha, você lembra o que Moisés falou sobre o Messias? Você lembra o que Isaías falou? E então eles se recobraram a consciência e disseram: olha, é verdade. Jesus apareceu a eles e trouxe a eles a explicação do que havia acontecido. Assim, meus queridos, naquele momento, inicia-se um grande movimento, daquilo que nós conhecemos, o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, com o cumprimento desta profecia, Deus agora separa um grupo de homens e mulheres para poderem levar avante esse movimento. Esta igreja queria pregar a última mensagem de salvação a um mundo a perecer. Mas pastor, o que de fato aconteceu em 22 de outubro de 1844? Jesus não veio, mas a profecia se cumpriu, sim ou não? Sim. O que se cumpriu? O que se cumpriu? Jesus entrando no lugar santíssimo. As portas do lugar santo haviam sido fechadas. As portas do lugar santíssimo estavam agora abertas, para Jesus iniciar um novo momento no santuário celestial. O que nós chamamos de juízo investigativo. Ele inicia esse processo. Porém, queridos, nesse momento, Deus separa um povo para fazer a sua obra. E aqui, eu quero parar um minutinho para pensar com vocês. Quando é que aconteceu o grande desapontamento? Refresque a minha memória, quando aconteceu? 22 de outubro. 2 meses depois de outubro, nós estamos, portanto, em dezembro. Na segunda quinzena de dezembro, Deus aparece a uma jovem. O seu nome? Ellen Gold Harmon, em princípio, porque ela não era casada. Ellen Gold Harmon, uma jovem de 17 anos. Qual era o estado dela, pastor? Ela estava sofrendo de uma terrível tuberculose. Os médicos disseram a ela que ela não sobreviveria, ela iria morrer. Não tinha chance alguma, ela escarrava sangue, ela não conseguia falar. Deus havia chamado um outro jovem de 23 anos, chamado Hazen Foss, um jovem culto, sábio, que tinha uma condição financeira razoável. Deus chamou esse jovem, e o jovem fez o quê? Declinou. Não, eu não sou preparado para isso, chame outra pessoa. E Deus vai no vaso mais sensível e quebrado possível, chama uma jovem doente, debilitada, com 17 anos. Chama essa jovem e fala: é você que vai ser o meu porta-voz. Chama ela. E esta jovem, queridos, ela tem uma visão. Ela tem uma visão. E sabe qual é a visão que ela tem? Eu vou mostrar para vocês esta visão. Esta visão ficou conhecida como a visão do caminho estreito. Foi a primeira visão que ela recebeu, em dezembro de 1844. Pastor, que visão era esta? Ela viu o povo do advento caminhando em direção à terra prometida. Ela viu grupos de pessoas que estavam caminhando há 10, 20, 30, 40, 50 anos caminhando. Ela viu jovens, crianças, adultos, idosos que estavam a caminho da terra prometida. Mas ela observou um fato, um fenômeno. Ela viu que aqueles que permaneciam com os seus olhos fixos em Jesus, começavam a sua caminhada e concluíam a sua caminhada até o destino final, nas portas de Canaã. Mas ela vê um outro grupo de pessoas,
Pode passar de novo. Ela vê um outro grupo de pessoas. Que outro grupo de pessoas era essa? Era um grupo de pessoas que começaram a sua caminhada. E que em um dado momento começaram a dizer assim: está muito cansado, o caminho é muito longo, pastor, o caminho é muito longo, eu não vou conseguir chegar lá. E essas pessoas começaram a se assentar às margens do caminho. Jesus Cristo saía do seu lugar e ele então levantava essa pessoa e dizia: não desista, não desista, o céu é logo ali, continue caminhando. E essa pessoa se levantava do caminho e dizia: glória a Deus, Jesus nos salvou, e continuavam a sua caminhada até o desfecho dos portais da Canaã. Mas Deus mostrou para essa jovem um terceiro grupo. Que grupo era este, pastor? Era um grupo feito de homens e mulheres, jovens e crianças, que haviam estado na igreja há 10, 20, 30 anos, mas que em um dado momento da sua caminhada, eles estavam caminhando, deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para trás, olhar para os lados, e dizer um para o outro: escuta, será que esse aqui é o povo de Deus? Será que esse aqui é o povo do advento? Será que esse aqui é o caminho certo que vai nos levar à Canaã celestial? Ou existe um outro caminho? Escuta, será que aquele lá é Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Ou existe um outro caminho de salvação para nós? E eles começaram a colocar no seu coração de que eles não continuariam mais a sua caminhada. O que fizeram? Se assentaram à margem do caminho, e com o seu desejo de não mais continuar caminhando, Deus nada podia fazer por eles. Eles se assentaram ali, e dali se lançaram abismo abaixo, para nunca mais alcançarem a salvação e a vida eterna. Pastor Estêncio, qual é a lição que o Senhor quer trazer para nós? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 10. Olha que coisa fabulosa. Hebreus capítulo 10. A palavra de Deus nos diz no versículo 35. Atentem, sublinhem esse texto. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, o quê? A vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Deus está falando para você: não abandone o teu caminho, porque você vai receber a recompensa final das mãos de Jesus Cristo. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de fazer o quê? Me ajudem, tem necessidade de fazer o quê? De perseverar. Não abandone o seu caminho, persevere, diz a palavra de Deus, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. E qual é a promessa? Olha o verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não? O que você diz? Aquele que vem, virá. Mas queridos, muitos vão perder o céu, porque abandonaram o caminho. Muitos perderão o céu, porque não foram perseverantes. Não perseveraram até o fim. E agora, queridos, abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1. Olha que coisa fabulosa, Hebreus 12, versículo 1. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com quê? Por favor, falem mais alto. Corramos com quê? Com perseverança. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, olhem para mim aqui. Se você quiser chegar ao céu, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É a sua única saída, é a única forma segura de você manter no caminho. E persevere, não desanime. Eu falava para a classe aqui dos músicos hoje de manhã. Eu vou falar para vocês com muito amor e carinho. Escutem atentamente. O que Deus poderia fazer mais para poder salvar você? Pare para pensar um pouquinho. Você já parou para pensar o que Deus colocou à sua disposição para que você fosse salvo? Olha bem o que Deus colocou. Deus colocou o Pai 24 horas à sua disposição. O Filho, Jesus Cristo, 24 horas à sua disposição. Deus colocou o Espírito Santo 24 horas à sua disposição. Presta atenção, Deus colocou os anjos grandiosos em poder 24 horas à sua disposição. O que mais, pastor Estêncio? Deus colocou a sua palavra, a Bíblia, à nossa disposição 24 horas. Pastor Estêncio, o que Deus colocou mais à nossa disposição? Os testemunhos do Espírito de Profecia, 24 horas à nossa disposição. Pastor, quem mais Deus colocou à nossa disposição? A igreja, essas pessoas que estão ao seu redor, o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os líderes da igreja, o pastor, os diáconos, os diretores de departamento, esses estão todos caminhando juntos para o céu. E eu queria dizer uma coisa em nome de Jesus para você, escute com atenção. A decisão para ir para o céu é individual. Ninguém pode escolher pelo outro. Porém, ninguém vai chegar no céu sozinho. Ninguém chegará no céu sozinho. Por que o senhor está dizendo isso, pastor Estêncio? Porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos ombrear, nos apoiar, nos ajudar, nos aconselhar, abençoar uns aos outros com amor, com afeto. Não criticando, não falando mal, mas apenas apoiando, amando, ajudando as pessoas que estão no mesmo caminho que eu estou. Quando isto acontecer, meus amigos, Jesus vai voltar para buscar os seus filhos, e Ele vai buscar todos nós. E eu queria agora encerrar esse momento, lendo com vocês o primeiro texto que eu li. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Abra sua Bíblia. 24, versículo 13. E aqui encerramos. Mateus 24, 13. Grave esse texto na sua Bíblia. Esse texto é poderoso. São as palavras de Jesus, para você e para mim no século 21. Para a geração 21. E a palavra diz assim: aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim. Esse será salvo. O meu desejo, o desejo de Deus, é que você e eu, todos nós que aqui estamos nesta manhã, continuemos a nossa caminhada com perseverança até o fim. E assim alcançaremos a salvação e a vida eterna.
porque aquele que há de vir virá e não tardará. Eu agora queria cantar com vocês um cântico muito especial. Não tardará. Vamos colocar em pé. Vamos cantar, igreja? Louve o nome de Deus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. E agora eu quero ouvir só a igreja. Conversar com Jesus. Cante bem forte. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Mais uma vez, agora só a igreja. Não tardará, Cristo irá. Não tardará. Diga bem forte e bem alegre agora. Vamos para o lar. Amém. Pai eterno, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão nesta manhã. Tu conheces os desejos, motivos, Tu conheces desafios, pecados. Como Teu servo, nesta manhã, eu consagro esta igreja aos Teus pés. Cada lar, cada família aqui representada, eu consagro cada uma dessas pessoas. Sabemos, Senhor, que a volta de Jesus está por vir. Em breve veremos Jesus Cristo retornando nas nuvens dos céus.
E como teu servo, como teu filho nesta manhã, eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus, que nenhum daqueles que aqui estão nesta manhã se perca, mas que eles continuem em sua caminhada com perseverança, para que possam alcançar o último metro, a linha de chegada dos portais da Canaã celestial. Dá sabedoria, ó Pai, dá força, estenda a sua mão para cada um deles, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, envolva-os a todos e conduza-os com segurança até a Canaã celestial. E agora, ó Pai, despeça-nos a todos com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado.